Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da Semana Santa, nesse dia 12 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 13, do versículo 21 a 33, também o versículo 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, algumas presenças tornam-se relevantes nesses últimos momentos da vida de Jesus. Vimos no evangelho apresentado ontem o contraponto estabelecido entre Maria, a irmã de Lázaro, e Judas. Hoje, sem dúvida, as figuras de Judas e Pedro ganham destaque. Ambos são, de algum modo, alertados pelo próprio Jesus quanto à postura de infidelidade que assumirão. Judas vai trair o mestre e entregá-lo aos judeus. Pedro, por sua vez, vai negá-lo. Muitas interpretações poderiam ser feitas em relação a um e outro discípulo. Contudo, poderíamos simplificar dizendo que se trata da condição humana. Noutras palavras, poderíamos dizer que a fragilidade humana não nos permite que sejamos plenos o tempo todo. Nossas imperfeições e debilidades nos levam a não compreender os projetos de Deus e por isso somos capazes de trair e negar o que é tão pleno e intenso. Como sabemos, em alguns casos, é possível a retomada da
própria caminhada. Já noutras situações, a caminhada encontra o seu fim. E sim, devemos assumir as consequências de nossas escolhas. Querido irmão, querida irmã, quase todo mundo já passou por alguma traição. A traição é a negação do amor. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, mas não só. Os discípulos que, por medo, o deixaram só na paixão, de alguma forma o decepcionaram. Pedro, negando conhecê-lo ou pertencer ao grupo, também traiu o mestre e amigo, a quem tinha prometido defender com a própria vida. Jesus sabia que Judas o trairia. Falou disso claramente na ceia. Um de vós me entregará. Falou do pecado, mas não expôs o pecador, nem lhe negou a participação na ceia da Páscoa. Até lhe deu um pedaço de pão umedecido no molho. Talvez uma forma de reafirmar a comunhão com ele. A traição é uma ruptura da comunhão com Cristo e com a comunidade. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, fazer um exame de consciência sobre a sua fidelidade a Jesus. E neste momento, reze assim comigo. Divino Mestre, revelas que um dos teus discípulos será o traidor. Controlas a euforia de Pedro, que promete te acompanhar aonde quer que vás. Ajuda-nos, Senhor, a sermos teus fiéis seguidores. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira da Semana Santa, nesse dia 12 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao 6, o Salmo 70, rezá-lo, também o texto do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 a 33, 36 a 38. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do profeta Isaías e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste momento decisivo da Quaresma, a liturgia da palavra nos leva a refletir se estamos sendo fiéis a Deus ou não. Os textos de hoje propõem rever o nosso discipulado e avaliar nosso procedimento em relação a Deus e ao próximo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías fala do servo conhecido de Deus e chamado por ele antes mesmo de ter nascido.
Deus nos conhece plenamente. Não adianta querer esconder de Deus quem somos. Podemos enganar nossos irmãos, mas Deus a gente não engana, diz uma expressão popular. Esse servo do qual fala Isaías recebeu de Deus uma língua cujas palavras são afiadas. Afiadas não no sentido de falar mal da vida alheia, como muitos de nós fazemos, mas para exercer sua missão de profeta, denunciando as injustiças e anunciando a esperança. Fez desse servo um instrumento de luta, flecha aguçada, em prol da vida. Suas ações seriam a glória de Deus. Embora no princípio seus empreendimentos parecessem em vão, o servo sabe que Deus está com ele e fará justiça a seu tempo, e ele será recompensado pelo seu esforço. Ele será exemplo, luz das nações, e com o seu exemplo chegará a salvação para todos, até os confins da terra. Quem é esse servo? Isaías não diz, mas atribuímos a Jesus essa profecia. Serve também para cada um de nós que fomos chamados por Deus a esse mundo para servir, fazer o bem, lutar em defesa da vida e promover o reino de Deus. Não podemos, portanto, esmorecer diante dos obstáculos, das dificuldades, das traições e perseguições. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá exemplo de perseverança em meio às adversidades. Jesus estava à mesa com os seus. A refeição é muito mais que partilha de alimento, é momento de intimidade, no qual se conhece bem as pessoas. Fazer a refeição com alguém significa conhecê-lo ou querer conhecê-lo. Neste momento, Jesus conhece e reconhece quem são os seus discípulos: os fiéis, os que o amam de fato, os indiferentes, os interesseiros, os que vão renegá-lo na hora mais difícil e, sobretudo, os traidores. É a hora da verdade e ele não esconde a verdade. Seu coração está angustiado, angustiado não pela morte que se aproxima, mas pela traição, que é um tipo cruel de morte. Angustiado por ver revelado o retrato dos seus discípulos. Jesus continua a se angustiar cada vez que alguém que se diz cristão faz coisas que desagradam a Deus. Quando o traímos com nossas atitudes de desrespeito à vida, quando pecamos e nos afastamos do seu caminho. Quando Jesus disse que um de seus discípulos o trairia, todos ficaram desconcertados. Todos, de uma maneira ou de outra, tinham tido atitudes que podiam se configurar em traição. Por essa razão, ficam intrigados e querem saber quem seria o traidor. A missão de perguntar ao mestre coube àquele que tinha um relacionamento mais próximo com Jesus, o discípulo amado. Esse estava fora de qualquer suspeita, porque quem ama não trai. Porém, a iniciativa da pergunta partiu de Simão Pedro, o mais intrigado de todos. Pedro tinha motivo suficiente para ficar preocupado, porque já tinha tido atitudes que desagradaram o mestre. Além disso, mais tarde iria negá-lo. Jesus alivia momentaneamente a consciência de Pedro e, ao dar a dica de quem seria o traidor, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E o pedaço de pão foi dado a Judas. Judas era o tesoureiro do grupo, aquele que guardava a bolsa. O dinheiro o deixou ganancioso e cruel. Pelo dinheiro foi capaz de trair os seus irmãos e também aquele que o acolheu, Jesus. Quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar em nossa vida, somos capazes das piores traições.
Há quem mate os próprios pais pelo dinheiro, pela herança. Vez por outra, vemos nos noticiários coisas deste tipo. Após identificar quem seria o traidor, Jesus pede que ele faça logo o que tinha de fazer. Não dava mais para ele ficar junto dos demais, enganando-os. Era preciso dar logo um fim àquela situação. Porém, os demais não entenderam, não perceberam o que estava acontecendo e pensaram que Jesus estava falando de outra coisa. Às vezes custamos a entender o que Jesus quer dizer para nós. Demoramos a perceber as situações de traição que nos cercam. Demoramos a perceber as angústias de nossos irmãos ou até mesmo o que nos angustia. Quando Judas sai, Jesus sente certo alívio. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Aquele que deixava o clima pesado tinha assumido a sua condição de traidor e se retirado do grupo. Jesus aproveita para dar recomendações aos discípulos. Os trata como um pai ou uma mãe trata seus filhos, com carinho, os chamando de filhinhos. Diz que estará com eles por pouco tempo. Uma atmosfera de despedida invade a reunião. Pedro não se conforma e diz que quer ir com ele para onde ele for. Jesus tenta mostrar a Pedro que não seria possível naquele momento. Haveria, portanto, a hora certa para isso. Pedro questiona Jesus, quer saber o porquê de ele não poder ir junto. Pedro diz estar disposto a qualquer coisa para seguir Jesus, até dar a vida por ele. Jesus olha bem nos seus olhos e faz uma das revelações mais duras que Pedro talvez tivesse ouvido até então. Darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Diante disso, somos convidados nesta semana a rever nossas atitudes. Às vezes, elas parecem ser repletas de boa vontade, mas na hora em que mais precisam de nós, nos escondemos, fraquejamos e negamos a Jesus. Todos trazem dentro de si um pouco da índole de cada discípulo. Há em cada um de nós uma parcela de Pedro, quando negamos Jesus com nossas atitudes incoerentes, mas também quando assumimos a missão na comunidade. Há um pouco de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando queremos recompensa pelas coisas que fazemos, não por maldade, mas por nossas carências. Há um pouco de Tomé, quando duvidamos de Jesus e de sua presença em nossa vida, não por sermos ateus, mas pela dureza da realidade ou por acontecimentos que gostaríamos que não tivessem ocorrido. Há um pouco de Mateus, pelo nosso histórico de pecadores, mas também pela disponibilidade de seguir Jesus apesar disso. Há um pouco de Judas, quando traímos Jesus, traindo nossos irmãos, mas também temos um pouco do discípulo amado, que nos faz reclinar a cabeça no peito de Jesus e querer saber dele quem somos e que o amamos à nossa maneira. Querido irmão, querida irmã, que esses dias que antecedem a Páscoa nos façam melhores e que possamos corrigir em nós tudo que possa desagradar a Deus. Só assim estaremos prontos para celebrar a ressurreição do Senhor e desejar a todos, sinceramente, uma feliz Páscoa. E tenha atenção à proposta apresentada pelo Retiro Quaresmal 2022, essa pedagogia inaciana, que ajuda muito na oração, tem umas dicas boas aí a seguir para a contemplação. Estamos na terça-feira
Da Semana Santa, às vésperas da execução de Jesus, como ontem, somos convidados a participar de outra ceia de despedida. A ceia de Betânia foi rica em símbolos de amor, de amizade, de festa, repleta de humanidade. A ceia de hoje em Jerusalém é marcada por uma comoção profunda, na qual Jesus se vê traído, vendido, enganado e abandonado por aqueles que juravam fidelidade e amizade profunda. Então, esta noite, Jesus começou a sentir que estava sozinho. É o sentimento mais duro e doído que alguém pode ter. Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos, tinha acabado de lavar os pés deles e de ter falado do dever que temos de lavar os pés uns dos outros. Judas já tomou a trágica decisão e, depois de pegar o último pedaço de pão das mãos de Jesus, saiu para executar sua traição. Na contemplação da última ceia, um personagem vem sempre à nossa lembrança: Judas Iscariotes. Reagimos negativamente diante de sua traição a Jesus, mas no fundo, ele nos causa repulsa porque é a projeção das nossas infidelidades e traições. Ele é o espelho no qual nos vemos. Mas o que vem a ser a traição? Como ela se manifesta na nossa vida? Por que traímos a confiança do outro? Trair implica romper uma aliança feita. É uma ação com consequências e, quando se fala de relacionamento humano, envolve sofrimento e sensação de abandono, gerando um estado de desconfiança generalizada em quem foi traído. A traição dói na proporção inversa da distância. Quanto mais próximo o traidor, maior é a dor do traído. A traição se situa no mundo das amizades, das relações amorosas, das ligações íntimas, das proximidades de vida. Judas se tornou o símbolo da traição porque fazia parte do grupo íntimo dos apóstolos. Foram anos de convivência nas mesmas caminhadas, nas noites ao relento, nas pregações, nas refeições simples do dia a dia e nas festas. Jesus e Judas tinham elos de amizade, de confiança, de esperança entre si. De repente, rompe-se a tal aliança e Judas entrega Jesus aos adversários. Processo lento que foi minando seu coração, até que ele se corrompeu a ponto de renegar a amizade e trair. Pensemos em tantos Judas institucionalizados que exploram as pessoas, alimentando uma cultura de morte. Pensemos nos pequenos Judas, entre aspas, que carregamos dentro de nós, na hora de escolhermos entre lealdade e interesse, entre gratuidade e dureza de coração. Cada um de nós, como diz o Papa Francisco, cada um de nós tem a capacidade de trair, de vender, de só agir em favor do próprio interesse. Cada um de nós tem a possibilidade de deixar-se seduzir pelo amor ao dinheiro, pela busca de poder. Judas, onde estás? É a pergunta que faço a cada um de nós, diz o Papa Francisco. Então, querido irmão, querida irmã, leia atentamente o Evangelho da liturgia de hoje, os textos aí de João 13, 21 a 33, 36 a 38. Comece a contemplação ativando todos os seus sentidos para poder participar intensamente da cena. Faça-se e sinta-se presente no local da última ceia como um humilde servidor. Observe o ambiente preparado, a disposição da mesa, o jarro e a bacia para o lava-pés, os pães ázimos, as ervas amargas, o vinho. Centre sua atenção na chegada de Jesus e de seus discípulos. Observe as feições de cada um deles, tomando lugar à mesa. Procure escutar o que estão dizendo. À meia distância, observe a seriedade do momento. Escute as palavras de Jesus ao tomar o pão e o vinho. Sinta-se desconectado quando Jesus anuncia que em um grupo será o traidor, que um será o traidor. Veja as reações dos discípulos à tristeza de Jesus.
Diante de Jesus traído, recorde experiências pessoais de traição. De traição. Quando foi? Quando que você foi traído? Ou quando traiu alguém? Como se sentiu? Passe um bom tempo nesse ambiente onde está ocorrendo um evento histórico e essencial para os seguidores de Jesus, a instituição da Eucaristia. Participe também você da refeição. Então, faça realmente esse exercício espiritual, que é uma proposta aí, como já disse, do exercício espiritual de Santo Inácio, aí que está postado no seu contato, né? Está postado no seu contato, essa dinâmica desse exercício para ser rezado nesse dia. E neste momento, reze assim comigo. Divino Espírito, reforça em mim o compromisso com Jesus, para não correr o risco da infidelidade quando minha fé for provada nas tribulações da vida. Amém.